Oi, gente, tudo bem? Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre ligações iônicas. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre as ligações iônicas, tá? Então, na aula passada, nós começamos a falar sobre as ligações iônicas, que é a atração eletrostática. Então, na ligação iônica, nós temos a atração entre uma carga positiva e uma carga negativa, tá? Ou seja, nós temos a união de um cátion com a união de um ânion. Ambos são íons. Isso nós falamos na aula passada. Tá? Então, nós paramos na aula passada falando que quando a gente tem um cátion, por exemplo, X a mais, tá? Onde esse X é o elemento químico qualquer. O A é um número, tá? E o mais é a carga positiva, ou seja, um cátion. Se liga a um ânion, pode ser com carga B-, né? Nós vamos ter a formação de um composto iônico do tipo X, Y, e aí nós vamos fazer o cruzamento das cargas. A carga do X vai para o Y e a carga do Y vai para o X. Então, o B, que era do Y, vem aqui no X e o A, que era do X, vem aqui no Y. Então, esse composto aqui é um composto iônico sem cargas, tá? Então, essas cargas mais e menos não vão existir aqui nesse composto iônico formado. Como, por exemplo, vamos pegar um exemplo qualquer, tá? Se eu tiver um átomo X com carga 2+, e um átomo Y com carga 3-, a união desse cátion com esse ânion vai nos dar um elemento X3, Y2. Por quê? Essa carga -3 veio para o X e essa carga mais 2 foi para o Y, tá? Este composto aqui não tem carga, certo? Você deve estar se perguntando agora, como que eu sei se o átomo vai formar um íon positivo ou vai formar um ânion, um íon negativo, né? Essa que é a nossa questão. Então, vocês têm que seguir algumas regrinhas, tá? A primeira delas é fazer a distribuição eletrônica. Então, fazer a distribuição eletrônica ou simplesmente você pode fazer como a gente fez em aula síncrona, né? Olhando a posição do átomo na tabela periódica, você consegue achar a camada de valência. Então, lembrando aqui, essa era a região S, essa aqui era a região P, essa era a região D e essa região aqui de baixo da tabela periódica era a região F, tá? Lembrando que o nível indicava para nós o período que o elemento se encontra, ou seja, a linha, né? E o último orbital lá falava qual região da tabela e a gente ia contar as colunas olhando o número de elétrons desse orbital. Mas você pode também fazer através da distribuição eletrônica, tá? Depois que você fez a distribuição eletrônica, você vai achar a camada de valência, né? Você vai achar a camada de valência.
porque é ela que vai importar para a gente na hora de fazer a ligação iônica. Depois você precisa saber se ele vai ganhar ou perder elétrons, né? E para isso, você tem que ter em mente a regra do octeto. O que nos diz a regra do octeto? Ele vai ficar estável com 8 elétrons na última camada. Aí você tem que ver se é mais fácil ele ganhar uma quantidade de elétrons ou é mais fácil ele perder uma quantidade de elétrons. Certo? Vamos pegar um exemplo para ver se facilita aqui, né? O sódio, a distribuição dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, porque o número atômico dele é 11. Então, a camada de valência dele é essa daqui, 3s1. Quer dizer que ele está no terceiro período da tabela periódica, nessa região S, na primeira coluna. Né? Esse aqui nos indica que ele está na primeira coluna. Tá bom? Então, ele tem um elétron na camada de valência. Ele tem um elétron na camada de valência. Para ele chegar nos 8 elétrons, ele tem duas opções. Ou ele ganha 7 elétrons, que é muito difícil porque é muito elétron, ou ele simplesmente perde elétron, né? E se ele perde, é muito mais fácil ele doar esse elétron. Então, ele doa esse elétron aqui. Um elétron só. Então, ele vai ficar positivo. Quanto positivo? Um positivo só, porque ele só deu esse elétron aqui embora. Aí, a nova camada de valência vai ficar com 8 elétrons. Ó, 6 mais 2, 8 elétrons. 6 mais 2, 8 elétrons. Tá? Então, ele vai ficar positivo. O cloro, por sua vez, o número atômico dele é 17. Então, a distribuição eletrônica dele ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tá? A camada de valência dele é essa daqui. Então, se a gente fosse identificar o cloro na tabela periódica, a gente ia ver que ele está no terceiro período. Né? Na região P, ó, nessa região aqui da tabela periódica. E na quinta coluna, então você ia contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Você ia achar o cloro mais ou menos por aqui, na tabela periódica. Tá? Então, o cloro, ele tem na camada de valência dele, ele tem 5 mais 2, 7 elétrons na camada de valência. Então, para 8, só falta 1. Então, ele vai precisar receber um elétron. Ele recebe um elétron. E se ele recebe um elétron, ele fica com um elétron a mais. Então, ele vai formar o Cl-, tá? E como eu falei para vocês, cargas opostas vão se atrair. Quem vai vir na frente aqui no caso? O sódio, que é positivo, né? E o cloro vai vir atrás, que é negativo. Como ambas as cargas são apenas mais um, né? A carga do sódio ia para o cloro, a carga do cloro ia para o sódio. Mas quando a gente tem um átomo só, a gente não coloca Na1Cl1, a gente só coloca simplesmente NaCl. Esse cara aqui é o cloreto, né? Cloreto de sódio. Certo? Então, a gente falou que o sódio tem um elétron na camada de valência e o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Se eu fosse desenhar, né, eu iria desenhar o sódio com um elétronzinho, né?
E o cloro, eu ia desenhar com 7 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. O que vai acontecer para formar o composto na ligação química, né? A gente vai pegar este elétron do sódio e vai doar. Vai doar para o cloro, tá? Então, o sódio vai ficar sem esse elétron, ou seja, ele vai ficar positivo, tá? E o cloro ficou com os elétrons dele, né? E mais um elétron do sódio. E aí, eles vão formar o NaCl. Certo? Essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Obrigada, gente.